Ok, voltamos. Voltamos, retornamos. Viu? Estamos aqui, retornamos. Estão me ouvindo? Hum? Sim. Sim? Sim. Então, tá bom. Deixa eu perguntar a vocês, hoje vocês estão em véspera de algum trabalho, alguma coisa assim do tipo? Sim. Entendi, Daiane. Entendi. Porque, nossa, hoje eu tô sentindo muita falta do pessoal, É né? esse, Oi? é esse o motivo, então. Eu tô sentindo a falta. Enfim, podem, por favor, viu? Falem com o pessoal que eu senti muita falta, fiquei muito sozinha aqui, né? Logicamente, agradeço a participação de vocês, estarem aqui comigo, mas podem falar com o pessoal que eu senti a falta deles, tá bom? Afinal de contas, bom é sala cheia. Eu gosto de ver aqui o a minha lista aqui lotada, né? E a gente fica tão acostumado com vocês, faz muita falta, tá bom? Então pode falar com o pessoal que eu senti a falta de todos eles, para não me abandonar, não me esquecer, não, tá bom? Bem, então vamos voltar aqui, vamos. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa, fiquem à vontade, né? Afinal de contas, às vezes a gente tem alguma dúvida, quer fazer algum tipo de pergunta, enfim, não se acanhem, não, tá bom? Fico feliz quando vocês participam, tá certo? Então vamos dar continuidade. Oi, diga, Daiane. Só para tirar uma dúvida, a endometriose ela é uma inflamação dessa camada que é o endométrio? Endometriose, vou mostrar para você daqui a pouco. A endometriose é uma presença, é a estrutura desse endométrio que ele vai invadindo o útero, tá bom? Eu vou mostrar, vou chamar atenção para isso, tá certo, Daiane? Beleza. Tá? É importante, sim. Na verdade, inclusive a incidência de endometriose e do ovário policístico na população feminina é bastante considerável, né? E isso interfere muito, inclusive no nosso ciclo menstrual, enfim, até chama atenção. Nós falamos aqui sobre o ciclo ovariano, né? Ciclo ovariano e ciclo menstrual é a mesma coisa, tá, gente? É muito comum, né? Se a gente literalmente assim tiver ali conversar a respeito, a gente vai ver que na maioria dos casos, os nossos ciclos, muitas das vezes, eles são bastante irregulares. Tem meses que ele é um pouco mais longo, tem meses que às vezes ele parece que, né, que adiantou. Nós também sofremos interferência, até mesmo do nosso estresse, do nosso dia a dia. Quer queira ou não, né? Igual reparem vocês, nós estamos num momento de pandemia, né? Onde, na verdade, nada disso que a gente está vivenciando é fácil, e não é fácil para ninguém, né? Todos nós, afinal de contas, tem uns que estão só dentro de casa, tem outros que precisam sair para trabalhar fora, né? Agora já começou um pouco de flexibilização, mas a gente vivencia muito isso. Até mesmo na hora que a gente precisa sair, a gente às vezes sai com um certo receio, né? Dá aquela sensação de que ao sair para resolver alguma coisa que é necessário, que a gente às vezes vai contrair, né? Um novo coronavírus. Então a gente fica assim meio estressado. E fora as obrigações que nós temos, fora, né, final do mês, enfim, tem toda uma característica que deixa todos nós, isso somos todos, né? Mais estressados. E por que eu estou falando disso? Porque o estresse, ele interfere no nosso organismo, né? O estresse interfere, inclusive, no nosso ciclo menstrual. Então, nós, mulheres, somos muito susceptíveis também a essas variações, que possam vir, né, ser alteradas em função do nosso dia a dia.
E aí tem vários processos, né? Logicamente, com ciclos menstruais mais prolongados, por exemplo, para as mulheres que que querem engravidar, acaba às vezes sendo um fator, né, que dificulta, porque ciclos menstruais mais longos significa que você vai ter menos ovulação dentro de um período, por exemplo, de um ano, né? Então, são fatores que possam interferir na nossa vida. E isso é muito importante, né? Porque tudo que nós temos ali fisiologicamente relacionado, ele sofre influência né, de outros hormônios também. Afinal de contas, é tudo concatenado, né? Então, cortisol, que é o hormônio do estresse, toda essa atuação nossa, esse momento que nós vivenciamos, possa interferir, inclusive, no nosso ciclo menstrual, tá bom? Eu venho aqui colocando para vocês algo que eu já mencionei lá desde o início, né? Que é a terminologia da menarca, inclusive aqui na fase da infância, que é o momento onde que, na verdade, nós não temos esses hormônios, né? Nós não temos ali a presença do estrogênio, nós não temos a presença da progesterona, né? Por quê? Os nossos ovários estão inativos. Então, a partir do momento que a menina tem a sua primeira menstruação, que é o que nós denominamos de menarca, aí sim nós temos a produção dos hormônios, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, que dão início, né, a esse ciclo menstrual, tá? E a partir de então, a partir desse marco, né, aí, bom, aí nós passamos a ter essas alterações, inclusive hormonais, ao longo, né, dos nossos meses e que interfere tanto ali no nosso organismo, né? Aqui, como eu já chamei a atenção, dentro do ciclo ovariano, né? O primeiro estágio de desenvolvimento é justamente aquele crescimento folicular, que, como eu falei com vocês, ele vai aumentar cerca de 2 a 3 vezes o seu tamanho original, né? Até que ele se torne uma estrutura folicular madura e culmina com a ovulação, tá? O fato é que, como eu falei com vocês, isso daqui vai ficar com uma cicatriz, sendo observado externamente, inclusive no ovário, né? E o restante dessa estrutura folicular, reparem vocês que ela vai se manter, né? E forma-se o que nós denominamos de corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele tende a se manter, que era aquela estrutura amarelinha, não sei se vocês se recordam de imagens passadas, né? Esse corpo lúteo, ele vai se manter caso haja ali a fecundação, ou então ele vai sofrer atrofia, né? Mas é importante porque ele logo nesse iniciozinho é ele que vai ser responsável pela manutenção, né, da gestação. Então ele colabora nesse início, né? Justamente para ali, caso haja a fertilização, tá bom? Mas caso não haja, aí ele simplesmente vai evoluir e atrofiar. Então, todo esse processo, né, é muito cíclico e de várias alterações na estrutura ovariana. Olhem aqui, né, como eu mostrei para vocês, bonito nessa imagem, porque essa estrutura do corpo lúteo realmente ela é muito representativa com essa estrutura amarelada, né, que é característico dela, chamando a atenção de todo esse processo que eu mencionei anteriormente, dentro dos folículos primários, né, eles em crescimento, secundários, a estrutura realmente folículo maduro, a ovulação, a produção do corpo lúteo ou a sua atrofia. Aqui, como eu já tinha mencionado isso para vocês, que logo no início nós temos o desenvolvimento de 6 até mesmo 12 estruturas foliculares primárias, né? E que a partir do desenvolvimento desses crescimento desses 6 a 12 estruturas foliculares, apenas uma vai ser liberada na ovulação, né? E eu até foi no finalzinho, antes da gente ir para o intervalo, que eu estava chamando a atenção disso. E que isso é importante porque a partir do momento que aquelas
células, né, de 6 a 12, estavam em crescimento, de repente tem uma que se destaca. E a partir do momento que ela se destaca, ela vai agora continuar seu processo até tornar-se ovócito, uma estrutura folicular madura, com a liberação do ovócito, e as demais células que estavam no processo de crescimento também vão agora sofrer o que a gente denomina de atresia, tá? Então, foi quando eu mencionei para vocês. Isso é importante porque, já pensou? Se esses vão partir para baixo, né? Falo de 6 a 12 estruturas foliculares. Já pensou, meninas? Eventualmente, se essas 6 estruturas foliculares fossem até o final, se nós pudéssemos ovular 6 ovócitos e, porventura, esses 6 serem fecundados, nossa, mãe, nossa, não é fácil, não. Então, a natureza é sábia, né? A gente até já teve situação de quíntuplos aí, inclusive que ocorreu de uma maneira natural, mas isso é raríssimo, né? Porque biologicamente, reparem vocês, é muito difícil a sustentação, né, de uma gravidez. Gravidezes múltiplas, assim, são muito difíceis, né? Fisiologicamente e anatomicamente, imaginando isso. E psicologicamente depois mantendo, né? Porque, nossa, mãe, um de cada vez já é uma loucura para quem passou por isso, acredito que saiba, que concorde comigo, né? Porque é um prazer, uma bênção. Mas, meu pai do céu, né? A gente tem hora que vai um pouquinho a loucura. Já pensou 6 de uma vez, 6 chorando? Ai, meu pai. Aqui, né, destacando a importância daquela atresia que ocorre nessas estruturas foliculares, justamente por esse processo que eu chamei a atenção de vocês aqui, né? É interessante, eu quero que vocês percebam que a gente consegue perceber características fisiológicas com até uma própria necessidade biológica, né? Até mesmo quando a gente percebe isso, reparem como que de fato a natureza é sábia e ela trabalha, ela sempre joga a nosso favor, né? Inclusive respeitando as limitações, né? As limitações biológicas, as limitações anatômicas. A gente sabe quando as mulheres têm gravidezes múltiplas, né? Algumas, inclusive, precisam de ficar super em repouso, né? Então, são características que muitas das vezes envolvem toda uma alteração, todo um processo mesmo, né? Que é intenso ali durante o período gestacional, tá bom? Como eu falei com vocês, aquele folículo que vai ter ovulação, que a gente denomina de folículo maduro, né? Eu já comentei com vocês isso anteriormente. Olha que bonito, né? Porque aqui a gente vê desenho esquemático, né? Isso aqui é uma foto. Olha a estrutura, olha o folículo maduro e a estrutura do ovócito. Na hora da ovulação, essa estrutura aqui que vai ser liberada, né? Olha o entorno, olha a estrutura celular ao entorno. Olha que bonito, né? Então, é uma estrutura, houve todo um desenvolvimento. Na verdade, ao longo de todo esse processo, né? Ele é desenvolvido e ele é, na verdade, protegido aqui por essa malha celular, né? E se vocês observarem, depois, com a ovulação, apenas o ovócito é liberado. Então, apenas essa estrutura aqui, né? Inclusive aqui, em termos de legenda, não tá? Mas essa estruturazinha aqui é ódio e ovócito, tá? Aqui, mostrando a vocês, colocando, né? Como eu falei com vocês anteriormente, eu aproveitei aquele slide, um gráfico lá que aparecia aqui completo, com todos os detalhes, já chamei a atenção para vocês de todos os detalhes. Mas aqui a gente vem colocando, às vezes, separadamente alguns tópicos para fixação, né? Aqui chamando a atenção para o período fértil, que é o 14º dia, levando-se em consideração esses 28, o ciclo de 28 dias. É muito importante, tá, meninas, que essa característica de marcar, né, o período de fértil, sempre lembrar, né, que mais ou menos 2 dias
anterior ou 2 dias posterior, justamente para ter uma margem aqui de segurança, tá bom? De qualquer forma, também, quando a gente fala desse marco, a gente lembra muito da tabelinha, né? Que tem pessoas que eventualmente possam utilizar como ali, como cuidado contraceptivo. Tem que ter muita atenção em relação a isso, principalmente levando-se em consideração ciclos irregulares, então a gente possa ter alteração e não, né, conseguir saber direitinho ou se precaver direitinho com o período fértil, né? Então, isso é importante, que eventualmente esse não seja o único método, né? Caso você não queira engravidar, não seja o único método utilizado contraceptivo, tá bom? Aqui eu já tinha falado com vocês que o pico do hormônio luteinizante é justamente no período ovulatório, né? Porque é ele que estimula o processo ovulatório, então ele culmina um pouquinho antes da própria ovulação propriamente dita, tá? Porque ele que é o responsável, é ele que vai ser o estimulador, né? Então é interessante essa observação. Olha aqui, agora dá para a gente perceber, aqui até coloco para você, olha só, cerca de 2 dias antes, né? Nós temos inclusive essa taxa do hormônio luteinizante, né? Que vai crescer de uma maneira exorbitante e tendo o pico, né? Um pouquinho antes desse ciclo, da metade do ciclo, tá? Reparem vocês aqui, aproveitando em termos de representatividade aqui, mais uma vez fazendo a comparação do hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante, tá? Que são hormônios produzidos ali, liberados, né, pela nossa hipófise. E lembrando-se que nós temos o estrógeno e a progesterona, que são hormônios produzidos pelo nosso ovário, tá bom? Então, aqui mais uma vez a gente consegue fazer essa leitura, lembrando-se mais uma vez, só para não esquecer, o LH, que é o hormônio luteinizante, ele é o responsável por estimular a ovulação. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele é o responsável pelo desenvolvimento dos folículos, né, ali dentro da estrutura ovariana. Nós temos aqui o estrógeno, que tanto o estrógeno como uma progesterona, que eu falei com vocês, que é produzido, né, pelo nosso ovário. O estrógeno, ele é responsável pela produção, tá? Inclusive das características sexuais a partir da adolescência, tá? E depois as nossas, justamente ali da manutenção das características originadas ali do nosso ciclo menstrual. E a progesterona, que ela é responsável por organizar, por fazer com que a nossa estrutura do nosso endométrio, né, seja de fato ali preparado para o momento da ovulação. Então, a gente não só enxergando esse pico, né, que como eu falei com vocês, ele oscila muito ali ao longo, né, do nosso período menstrual, como também sempre enfatizando a função que eles exercem, tá bom? Reparem vocês, que é o que a gente falou, né? O estrogênio normalmente ele vai diminuir, né, um dia, enquanto que as taxas de progesterona agora tendem a aumentar. Então, é mais ou menos essa característica cíclica em que eu tenho um aumento de um hormônio e, porventura, na hora que ele vai diminuindo, eu vou tendo o acréscimo de outro hormônio. Então, isso se mantém ao longo do nosso mês, né? Do nosso mês menstrual. E essa oscilação hormonal é que possa interferir de fato, né? No nosso dia a dia, inclusive no nosso libido, né? Afinal de contas, tudo isso ele vai trabalhar favorecendo com que as ocorrências, com que todo, né, o nosso dia a dia, né, na verdade, seja trabalhado em função do ciclo menstrual e mais particularmente para a ovulação, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente tem aqui o pico de estrogênio, né? Reparem que o pico do estrogênio é próximo ao período
em que a mulher também estará fértil, porque o estrogênio, além daquelas características secundárias que eu mencionei para vocês, ele é o responsável pelo libido. Semana passada, acho que até comentei, brinquei com vocês, né? Que sabe quando a mulher está com dor de cabeça? Né? A mulher, ela tende a ter dor de cabeça fora desse ciclo aqui, ó, fora do período onde ela está fértil. Vocês vão perceber que ela tem um aumento, né, do libido, porventura, olha, no mesmo período, próximo ao período em que ela vai ovular. Então, é o período que ela está mais receptiva ao ato sexual, né? Proveniente justamente por essa característica hormonal, ou seja, os hormônios trabalhando juntos, cada um com sua função, mas imaginando, né, do ponto de vista reprodutivo, querendo que essa mulher seja fecundada, né? É muito bonito. É muito interessante isso, como que a natureza nos prepara, né? Aqui é exatamente isso que eu chamei a atenção. Agora, nesse slide, né, nessa representação, percebam vocês o tanto que eu acho que é intuitivo, né? Mostra, do ponto de vista de representatividade, que esse endométrio ele está sendo organizado, né, de tal forma que aqui, ó, a partir do momento que tem ovulação, imagina-se que com a ovulação possa haver a fecundação e olha como o endométrio está vascularizado. Olha como o endométrio está pronto, né? Para ter implantação e a consolidação aqui de um período gestacional. Olha que bonito, né? É interessante a gente observar como que isso também caminha junto. Eu chamei a atenção de você semana passada e agora que a gente está vendo o feminino, só para vocês perceberem como que as coisas se encaixam, né? Eu chamei a atenção de vocês e é fato. O ovócito ele fica viável por aproximadamente 24 horas. Normalmente, para que ocorra a fertilização, é interessante que a mulher tenha tido ato sexual um pouco antes da ovulação propriamente dita, porque os espermatozoides conseguem estar viáveis e aguardar por mais tempo, né? Ao passo que o ovócito, ele, cerca de 24 horas, ele perde a sua viabilidade. Então, é interessante para que tudo isso ocorra de uma maneira, né, bem concatenada, tudo dando certinho, que eventualmente essa mulher tenha já tido o ato sexual, né, na proximidade ali do período ovulatório dela e que aí o evento se concretize. Olhem só, eu coloco a vocês, porque embora a gente aqui coloque, né, do ponto intuitivo, o preparo do endométrio, na verdade existe, a gente consegue fazer com que esse ciclo do endométrio seja observado em 3 etapas, tá? Que é que eu apresento aqui para vocês. Que tem a fase menstrual, onde existe a descamação do endométrio e logo depois ele passa para uma outra fase. Então, agora seria a reconstrução, que é a fase proliferativa, onde a gente terá toda a fase de reconstrução tecidual dessa região do endométrio. E depois uma fase secretora, onde ele está no auge, né? Ali da vascularização. Aí, então, no final dessa fase secretora, se a mulher não for fertilizada, ela tem novamente a fase menstrual, proliferativa e assim vai sucessivamente, tá? Como o nosso organismo é cíclico e imaginando, né, que caso a mulher não seja fertilizada, é isso que acontece conosco todo mês. Tem uma menstruação, tem a descamação, aí agora tem a recomposição tecidual do endométrio, ele vai passar a ter uma fase secretora, chega no auge da vascularização, aí tem o sangramento novamente, né? Aí começa tudo de novo. Então, por isso que é tão cíclico a nossa vida, né? Ali do ponto de vista do ciclo menstrual, como a gente vai obedecendo esses princípios, tá bom? Aqui,
olha só, chamando a atenção para o que eu acabei de comentar com vocês, né? Quanto à viabilidade, que é uma característica do qual que existe aqui, né? Que o ovócito ele tende a ficar viável por um período não muito maior que 24 horas. Só aproveita aqui a imagem para a gente chamar a atenção do que nós vimos lá semana passada, né? Lembram vocês que os rapazes têm em média de produção de cerca de 120 milhões de espermatozoides por dia, que numa única ejaculação eles liberam em média de 400 milhões, e que nós vimos quando há uma queda muito grande dessa quantidade de espermatozoides, eles chegam, né, às vezes a ter dificuldade de fertilização, tá? Então, e até agora, deixa eu até aproveitar a oportunidade, eu vou colocar aqui, eu vou tirar, mas é que eu quero recordar a vocês um detalhe. Olha só, deixa eu ver aqui. Só para vocês recordarem uma imagem, eu tirei, tá? Só um minutinho, por favor. Olhem só, vou voltar, é só para vocês lembrarem aqui, ó, que tem uma imagem que é interessante, que se fecha, né? Porque eu acho que é muito importante isso, aquilo que a gente viu, que a gente não se perca. Olha só aqui, ó. Botei o material da live passada para vocês. Olhem aqui. Ai, perdão. Ai. Opa. É isso, né? Imagem aqui, ó, bonitinha. Essa. Olhem só. Espera só um pouquinho. Eu só tô colocando. Deixa eu ver, isso mesmo? É porque eu acho que agora vocês conseguem enxergar direitinho um fator que é importante pra gente, né? Porque agora as coisas vão se fechando. Deixa eu ver se... Não. Aqui, ok. Deixa eu ver aqui no meu material se vocês estão vendo o que eu tô vendo. Isso. Vocês estão vendo o meu slide agora, não estão? Ótimo, obrigada. Então, olhem só. Isso aqui até semana passada eu coloquei para vocês. Mas chamando a atenção, né? Lembra quando eu falei que essa grande quantidade de espermatozoides ela é necessária? Porque os espermatozoides, eles vão seguir todo esse ambiente de útero, que nós vimos, inclusive, a anatomia aqui hoje, vão em direção à tuba uterina, né? E para poder encontrar com o ovócito. E lembra que eu chamei a atenção, até que não era essa imagem aqui, não, era essa daqui, né? Assim, olha, eles podem ir em direção a uma tuba onde porventura houve a ovulação, né? Mas existem uma gama de espermatozoides que vão em direção à tuba contrária. E por quê? Até agora, por isso que eu até voltei, porque eu acho que as coisas se completam, né? Dá para vocês perceberem. Esse processo que nós vimos de ovulação, ele ocorre a cada mês de um lado, né? Que é outra característica, afinal de contas, nós temos ovário, ele é duplo. Então, aquilo que nós vimos que ocorre em um ovário, ele ocorre no mês de depois, no outro mês, ele vai ocorrer no ovário contrário, tá? E assim sucessivamente, intercalando, tá? E isso é interessante a gente, e aí quando a gente fecha esse conceito, né? Perceber, eu lembro, foi até uma pergunta, porque é uma indagação, né? Puxa, por que dessa obrigação de ter uma quantidade tão grande de espermatozoides, né? Por que eventualmente até eles colocam na literatura que quando os machos têm média de 20 milhões, às vezes isso já possa ser considerado indivíduo infértil, né? É por causa da perda, né? Por causa, se a gente parar para pensar, ao longo de toda a trajetória da própria estrutura uterina, que nós vimos anatomia hoje, a partir do momento que vai ter uma perda, né, de espermatozoides que vão ir para um lado que não vai ter condições de fecundar, enfim. Então, precisa de fato ter uma quantidade grande para que todos esses caminhos que vão ser seguidos,
sem imaginar, né, que tem alguns que não vão ter viabilidade adequada, tem uns que vão ficar pelo meio do caminho porque não vão ter atividade flagelar suficiente, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, juntamente com o que nós estudamos hoje, do ponto de vista de ovulação, isso é tudo para tentar favorecer, né? Para que, de fato, essa ocorrência e que a fecundação, ela ocorra da melhor maneira possível, né? E até mesmo porque, reparem, eu preciso também de garantir que esses espermatozoides permaneçam viáveis, porque muitas das vezes a fecundação vai se fazer com espermatozoides, né, que já estão no corpo feminino, às vezes há mais de 24 horas. Então, nem todos também vão conseguir ficar viáveis por tanto tempo, né? Então, isso que eu quero que vocês percebam, como que, na verdade, se a gente imaginar o histórico, a gente vai tendo perdas de centenas, né, a milhares de espermatozoides nas mais diferentes etapas. E agora, na hora que eu chego e que mostro que o ovócito ele fica viável por cerca de 24 horas e que é muito mais fácil que espermatozoides que já estejam no corpo feminino previamente para poder ter a fecundação, a gente consegue perceber também que nem todas as células germinativas masculinas vão conseguir aguardar esse tempo todo, né? São vários os que vão ser liberados, mas para poder garantir a viabilidade, que pelo menos um penetre no ovócito, por isso que a gente precisa de uma quantidade tão grande, tá? Bem, deixa eu voltar aqui, ó. Só porque eu acho que vale a pena a gente observar, a gente perceber, a gente fechar, né? Porque aquilo que a gente viu, por exemplo, na semana passada, né? Ele inteira, é porque a gente não tem condição. Deixa eu ver aqui, ó, só para mim, só um minutinho, gente. Porque a gente não tem condição de estudar tudo junto, né? Então, por isso que a gente acaba separando anatomia, fisiologia, né? Mas sempre que possível fazer essa retomada, essa leitura, perceber, né, que os assuntos que nós estudamos em dias anteriores, eles fazem parte da construção do que a gente está vendo agora também, né? É muito importante isso. Senão fica tudo achando, tudo parecendo que está picado e não é verdade, né? Olha aqui, como eu falei com vocês, é necessário que haja espermatozoides disponíveis depois da ovulação para que realmente ocorra a fertilização, tá bom? Eu vou chamar a atenção de vocês, nós vamos ver isso depois, né, semana que vem, que depois da fertilização, cerca de aproximadamente 5 dias vai haver implantação da célula ovo ou zigoto, aí sim no útero propriamente dito, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que existem mulheres que têm uma fecundação, né, ectópica. O que vem a ser isso? É quando existe uma implantação, não no útero, mas às vezes possa haver implantação da célula ovozigoto na parede da tuba uterina. Isso por isso que a gente fala, né, ectópico. Ectópico é tudo aquilo que é fora daquele local convencional. Então, quando ocorre essa implantação na tuba uterina, isso na verdade é seríssimo, né? Porque observem aqui, como a estrutura da tuba é uma estrutura muscular fina, delicada, né? Ele não consegue passar por todas as transformações que a estrutura do útero, né? Lembra no iniciozinho de hoje que eu chamei a atenção da ampla camada de miométrio, né? A tuba uterina não tem essa característica, a estrutura muscular dela é muito fina e delicada, ela não permite o desenvolvimento do feto aqui. Então, por isso que quando porventura existe a implantação na tuba uterina, infelizmente é obrigada a interromper a gestação, tá? Porque se torna de fato um risco à vida materna, além de comprometer o desenvolvimento embrionário, tá bom? Eles falam, né? Assim, é difícil, mas de qualquer forma, as mulheres que já tiveram implantação ectópica, porventura, quem toma anticoncepcional oral às vezes é mais susceptível, tá?
Aqui, eu já... Isso daqui a gente falou anteriormente, né? Porque eu deixo aqui registrado para vocês, porque eu sei que depois vocês acabam estudando, tendo como fonte de apoio o material. Mas na hora que a gente está aqui apresentando, a gente conversa de acordo, né? A lei do processo. Bem, é importante, de uma maneira geral, 5 a 10% de nós somos inférteis, né? E nem sempre, às vezes, essa infertilidade, ela possa ser observada por alguma alteração anatômica. Muitas das vezes esteja associado com alterações fisiológicas, ou seja, algo que às vezes eu não consigo precisar, mas que por observações fisiológicas que eles conseguem às vezes atestar uma maior dificuldade, né, da mulher em ser fertilizada, tá bom? E aqui, inclusive, existem algumas características de alterações que possam contribuir, né, para essa maior dificuldade em engravidar. Existe a característica do ovário policístico e da própria endometriose, tá? Que eu vou apresentar aqui a vocês. Por que que eles podem promover essa dificuldade? Eles interferem no ciclo menstrual, como eu falei com vocês, essa interferência no ciclo menstrual possa fazer com que a mulher tenha, né, uma quantidade menor de ovulação, uma fração de tempo, então isso acaba prejudicando, né? Possa interferir também no próprio contexto hormonal, então isso tudo eventualmente possa interferir. E se vocês imaginarem, olha, vamos observar aqui em termos de apresentação, deixa eu mudar aqui meu ponto. Quando a gente observa aqui, né? Reparem, primeiro, uma alteração vista macroscopicamente, né? Até na superfície externa do ovário, tá? Como eu falei com vocês, policístico, poli significam muitos, né? Um ovário que apresentam muitos cistos. Cistos são estruturas membranosas que interiormente ou apresentam um líquido ou tem um ambiente semissólido, tá? Bem, isso, da mesma forma que a gente observa esses cistos na superfície externa, a gente também consegue perceber a presença de cistos internamente. Então, todo aquele ambiente de folículo primário, secundário, folículo maduro, né? Porventura possa vir a sofrer interferência pela presença desses cistos, tá? Inclusive, como eu falei com vocês, tem várias características que possam ser geradas no corpo dessa mulher, né? Como alterações menstruais, que é o que mais pontua de uma maneira geral, né? A mulher que, ó, ela inclusive possa menstruar poucas vezes ao ano, né? Muitas vezes a gente reclama, né, do sangramento, mas o fato é que o ciclo propriamente dito, ele é indicativo dos processos estarem ocorrendo de acordo, né, com o fisiologicamente esperado, né? Então, a partir do momento que eu venho a ter poucas menstruações por ano, em função de uma alteração corporal e fisiológica, consequentemente interfere na minha capacidade de fertilização, tá bom? Essas mulheres também, elas são mais tendenciosas a ter aumento da quantidade de pelos pelo corpo, que é o que a gente chama de hirsutismo, tá? São aquelas mulheres que às vezes têm uma grande quantidade de pelos, podendo semelhar-se mais à barba dos rapazes, né? Tem mulheres que às vezes têm uma quantidade muito grande de pelos, que isso é mais tendencioso a ocorrer nessas mulheres que venham ter ovário policístico, tá bom? Existe também uma associação do ovário policístico à maior facilidade da mulher ganhar peso. Então, por isso que a gente fala que no ovário policístico, muitas mulheres também vão apresentar obesidade, tá? Além disso, também é propício que a mulher tenha mais prejuízos à presença da acne, tá? Em função de uma maior quantidade de produção de oleosidade pela pele, a partir das nossas glândulas sebáceas, tá bom? E no conjunto, como eu falei anteriormente,
também essas mulheres que apresentam ovário policístico, isso não significa, tá, gente, que seja obrigatório, nada disso, mas que, porventura, às vezes elas têm maior dificuldade para engravidar. Então, mais uma vez, não significa que a mulher necessariamente venha a ter todas as características, né? Não é uma obrigatoriedade. É o fato delas terem maior propensão a desenvolver essas manifestações, tá bom? E também o fato delas virem a ter maior dificuldade não significa que elas também não possam engravidar. Logicamente, sempre é muito importante a observação, o acompanhamento médico, né? Para ir poder orientar e realmente verificar o tanto que eventualmente essa alteração no ovário não possa causar prejuízos, né? Quando essa mulher desejar engravidar, tá bom? A endometriose, né? Que vocês me perguntaram. Eu falei assim, ó, a endometriose é o desenvolvimento da estrutura membranosa, né, do endométrio, em diferentes partes da estrutura do útero. Então, se vocês observarem aqui, até eu gosto dessa imagem, porque ela me remete o que seria uma estrutura anatômica normal, tanto de útero como tuba e ovário. E aqui, no caso do indivíduo que apresenta endometriose, ele possa ocorrer, né, o desenvolvimento do endométrio possa ser observado, inclusive na porção externa do útero, na estrutura da tuba e até de ovário. Então, na endometriose, a mulher tem, né, esse revestimento ao entorno, gera muito desconforto, né, uma sensação dolorosa, um desconforto muito grande. A incidência da endometriose é também muito alta na nossa população, juntamente com o ovário policístico, né, que eu mencionei para vocês. Então, de fato, é importante, né, ser destacado, ele é muito prevalente, tá? E uma vez sendo observado, ali acompanhamento, avaliação, critério clínico, né, para que realmente essa mulher não venha a ter os desconfortos, né? Porque de uma maneira, às vezes, súbita, ela possa vir a ter cólicas contundentes, né? Queixas clínicas bastante contundentes, tá? Inclusive, toda essa situação de endometriose também possa afetar o ciclo menstrual dela, né? Prejudicar o próprio desenvolvimento. Então, isso precisa de ser avaliado, porque não é só falar que tem endometriose, mas também poder avaliar a extensão dessa endometriose, já que ela possa ocorrer, né, e afetar diferentes áreas. Tá bom? Então, não significa também que a mulher com endometriose venha ter a presença, né, dessa estrutura membranosa em todas essas áreas aqui apontadas, não. São áreas possíveis. Tem umas que têm uma endometriose mais intensa, tem umas que é mais sutil. Então, por isso que é importante ser avaliado e, principalmente, né, poder verificar o tanto que essa alteração não possa promover de danos ao organismo e também em situações futuras, quando essa mulher porventura queira engravidar, enfim, tá bom? Sempre é muito importante, gente, todas essas alterações que a gente está falando, principalmente quando se trata de mulheres jovens, em que tem, né, às vezes elas não no momento, mas que a gente precisa sempre resguardar que na hora que essa mulher, porventura, queira, né, engravidar, que ela tenha condições propícias, né, para a boa fertilização e um bom desenvolvimento posterior do feto, tá? Aqui, só chamando atenção, porque nós mulheres temos, né, em termos ali de vários eventualmente tomam anticoncepcionais, que são anticoncepcionais orais. O anticoncepcional, ele é hormonal, né? Inclusive, a base de estrogênio e progesterona. Os anticoncepcionais dos dias de hoje, eles têm uma taxa hormonal bem mais branda, atua de uma maneira específica agora na ovulação. Diferente, né? Porque há décadas passadas, os anticoncepcionais eram muito mais, uma carga hormonal muito maior, e eles interferiam muito mais na nossa fisiologia.
Então, os efeitos colaterais eram muito maiores, tá? Inclusive, logicamente, ainda existe, afinal de contas, essa interação medicamento e estrutura corporal, ela é muito particular de cada um, né? Então, nós ainda temos mulheres que ainda não se adaptam fisiologicamente com a administração de anticoncepcional oral, tá bom? Então, é preciso sempre ter a avaliação, o critério clínico, né? Porque só o médico mesmo para poder avaliar e ali acompanhar e instruir, principalmente, né? Essa mulher com a melhor maneira contraceptiva. É sempre também importante destacar que o anticoncepcional oral ele tem que ser tomado regularmente, né? Não esquecer de remédiozinho nenhum, dia nenhum. Inclusive, é indicado que ao se tomar o medicamento, que normalmente a mulher possa tomar sempre mais ou menos no mesmo horário, né? Cada um, logicamente, tem ali a sua dinâmica e, de repente, às vezes fica mais fácil você se lembrar na parte da manhã ou na parte da tarde, enfim, um horário em que você normalmente seja mais tendenciosa a recordar e frequentemente administrar sempre mais ou menos no mesmo horário, tá bom? A gente inicia o anticoncepcional a partir do primeiro dia, né, da menstruação e vai tomando regularmente. No final da cartela, nós paramos, damos um intervalo de 7 dias. Esse intervalo é importante porque aí vai ocorrer, na verdade, a menstruação, né? E a base do anticoncepcional oral é justamente inibir a ovulação. Então, a mulher vai tomar o remédio, ela vai manter-se com o nível hormonal ao longo do ciclo menstrual dela, justamente para evitar, né, aqueles picos e a ovulação, tá bom? Bem, e aí, né, a gente chega à nossa boa noite. Eu queria dar uma boa noite a vocês. Peço, né, a vocês, igual eu falei com vocês, falar com os seus colegas que eu sentia falta de todos eles e, ao mesmo tempo, agradecer a vocês em dobro, né? O fato de estarem aqui comigo, de terem feito a minha companhia, né, dessa noite. É muito bom ter vocês aqui. Eu sinto muita falta, tá? Quando vocês não estão presentes, todos vocês, tá? Quem puder agora, primeiro, antes, né? Antes em si, quero saber se alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta. Vocês estavam presentes, mas vocês ficaram muito caladinhos, né? Mas estou aqui à disposição, viu? E ao mesmo tempo também, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, peço, pelo menos para vocês me darem um tchauzinho, se vocês puderem me dar o prazer de ver o rostinho de vocês aqui, desejar a vocês uma boa noite, tá certo? Chamando a atenção que a gente se encontra, então, sexta-feira na nossa CMC, tá certo? Oi, Daiane, você quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Oi? Era só para dar boa noite mesmo. É só para dar boa noite aqui aos rapazes. Ei, Matheus. Ei, Mari, que tá joia? Tudo bom? Que bom vocês. Cadê as meninas? Deixa eu ver. Meninas, força feminina. Semana passada vocês falaram que não ia aparecer, porque a aula tinha sido em homenagem aos rapazes. Boa noite, Luciene. Boa noite, Mike. Tá joia? Tudo bem, e você? Ellen. Tudo jóia, Mike. Graças a Deus. Oi. Ei, Boa Ellen. noite. Isso, Ellen. A representatividade aqui. Boa noite. Cadê mais as meninas? Né? Porque hoje a aula foi em nossa homenagem. Semana passada elas deram essa desculpa. Vocês se recordam, rapazes? Isso é verdade. É verdade? Gente, ó, professora tem. Guarda isso, né? Gente, muito obrigada, tá? Vocês ficam me devendo aqui, ó. Giovan, você vai aparecer também, Giovan? Olha, o Mike tá aqui, o Matheus e a Ellie. Tá faltando o Lucas, tem a faltando a Grazi, Daiane, né? Giovan, tem gente que já saiu de fininho. Oh, meu Deus do céu! Ô, povo difícil. Aqui. Ó, o Lucas. Tá joia, Lucas? Tudo bem. Tudo bom. Gente, se cuidem,
viu? Agradeço muito aqui vocês estarem comigo hoje, tá? Agradeço em dobro, né? Já que muitos hoje estão aí fazendo atividades. Muito obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Com Espero Deus todo também. mundo com vocês sexta-feira, tá? Combinado? Tchau. Viu? Beijo, Tchau, Deus te com Deus. abençoe. Beijo. E Tchau. você se despede de mim, né, Mike? Você despede de mim na quarta, né? Sim, te vejo Fica na com terça, Deus, e mas não te vejo Mike? na sexta. Oi? Te vejo na terça, mas não te vejo na Não sexta. sei. Exatamente. Tá? Outra oportunidade você vai sextar comigo também. Aí você escolhe uma disciplina na sexta. Pode Fica deixar. com Deus. Tchau, gente. Se cuida, viu? Tchau, tchau. Valeu.